Algumas das principais notícias referentes ao dia de hoje, 5 de agosto de 2016. Como tem sido a panagem, portanto, nesta primeira meia hora, 45 minutos, analisamos alguns assuntos pertinentes, portanto, à vida nacional e não só. Hoje, e também como tem sido o hábito, tenho em estúdio, portanto, os meus comentadores residentes. Começo pelo político Yacoub Sibinda, que é saúde. Muito boa noite. Bem-vindo. Boa noite e muito obrigado pelo convite. Estamos na disposição para comunicar-se e interagir com o respeitável público desse TV. Pois bem, vamos tentar olhar para alguns assuntos que fazem notícia hoje. Também saúde para a saúde do Dr. António Frangulos. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado, boa noite aos telespectadores da STV Notícias e esperamos um bom debate. Pois bem, o tema que eu convido neste momento à análise é a questão da intensificação dos ataques e o diálogo, portanto, para a paz no país, depois de algumas sessões de intermediação por parte dos mediadores internacionais. Estes regressaram aos seus países de origem. Entretanto, imediatamente a seguir, intensificaram-se os ataques um pouco por todo o país. Dr. António Frangulos, a sua análise, portanto, a esta questão, a intensificação dos ataques, depois dos mediadores serem deixados para a reflexão alguns aspectos, afinal de contas não se ficou a refletir, antes pelo contrário, a pautar pelas armas com maior intensidade. Bom, é preciso ver que, primeiro porque há dois tipos de exércitos. O outro, formalmente nem se chama exército, é movimento de guerrilha. E o outro que é um exército que usa, por conseguinte, estratégias formais e diferentes, né, da estratégia de guerrilha. Ora, esta estratégia é uma estratégia que visa, primeiro, obrigar que o inimigo fraccione o seu exército e coloque em diversos pontos onde existam pessoas e bens. E isto vai, portanto, desconcentrar o fogo que nesta altura está virado para um determinado sítio que é Gorongosa, como nós sabemos. Então, a estratégia de guerrilha, que até atua em pequenos grupos, e com o fator surpresa, são dois aspectos importantes. Agora bateu pontos A, B e C, não se sabe onde é que vão bater. E quando por vezes pensa que não, como já bateram aqui não regressam, podem voltar a bater a segunda vez. E vai obrigar a uma tontura, portanto, do exército formal. Por quê? Porque na planificação das operações terá que tentar imaginar onde é que estão em termos de área e quais são as áreas ou as zonas futuramente visadas. E terão que buscar indicadores por causa disto e daquilo. São capazes de futuramente bater ali. E eles vão colocar forças para criar também o fator emboscada, né? E algumas vezes, ou porque tem alguma informação interna, pessoal, ou porque alguns indivíduos que não estão contentes com esta guerra, esta tensão político-militar, como quiser, o próprio dono diz que a guerra terminou em 92, né? Portanto, este conflito, que por qualquer possibilidade, né, a razão já tem a pessoa, consegue dar a informação. Olha, vocês não vão para o sítio X. E não vão. Vão bater um outro sítio. E isto vai, logicamente, criar uma tontura, não é, ao sistema. E ele mesmo, na entrevista, que há pouco tempo deu, diz que, olha, os objetivos são estes, mas basicamente é para poder reduzir o poder de fogo que está concentrado contra mim. Pois. Se eu continuo assim parado, porque há diálogo, etc., etc., então eles vão concentrar tudo que tem exatamente contra o sítio onde eu me encontro. Pois. Portanto, para poder desnorteá-los, para poder desconcentrá-los
e distraí-los, eu tenho que visar alvos diferentes e distantes. Este é o meu... Porque Gorongosa está perto é Sofala, também está perto de Manica. Ele não vai bater ali perto, porque não precisava de muitas deslocações. Os guerrilheiros devem caminhar semanas, não é? Noite e dia, que é para irem bater num sítio bem longe, e por vezes são indivíduos que estão por aí perto desse sítio onde bate, mas longe de onde está o fogo concentrado contra ele, que é para poder dispersar, fraccionar essas mesmas forças que estão, portanto, concentradas contra ele. Mas mais do que fraccionar essas forças que estão concentradas próximas a ele, o significado, o impacto que estes ataques podem eventualmente criar no momento em que se está a negociar a paz? Bom, tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. Porque é preciso ver que na guerra a primeira e pior vítima é a verdade. Fica em tese que se atacou, por exemplo, o sítio X. Mas em relação à produção de informação, nós não podemos consumi-la tal e qual, né? Porque ela é trabalhada por quem, nesta altura, controla, não é? Os órgãos de informação que fazem a opinião pública. Eu quero me lembrar que há dias houve esses ataques e nos comentários de diversos comentadores, outros até bem conhecidos como aliados ao poder político, iam concentrando os seus comentários num aspecto: educação, saúde, e sobretudo saúde. Houve alguns comentadores até que diziam que arrancaram com os tubos de doentes, carregaram com a roupa, despiram os doentes das roupas, despojaram, até levaram a roupa de crianças. Quer dizer, todo analista consegue ver este comentador ou este analista procura visar, né, um determinado objetivo. E isto em política é muito natural, é muito normal. Inclusivamente, não é, procurar-se determinadas autoridades numa determinada área, como por exemplo numa área literária, e pedir para ele escrever contra o adversário e dizer coisas que ele não viveu algumas vezes, mas é encomenda. E isto acontece normalmente, porque o mundo do dinheiro, não é, faz isso. E eu estou lembrado que, por exemplo, quem fez a Constituição de Angola é um professor meu de muito prestígio. E eu tive que fazer todo tipo de análise. Cheguei à conclusão que ele equacionou, não é, o negócio como tal. Disse: bom, se eu não aceito este contrato, que até deve ter sido chorudo, não sei se pagaram por uma mão de um rubi, daqueles bem coisas. A verdade, ele equacionou que se eu não vou, vai um outro. Se calhar até aluno meu. Ora bolas, se alguém vai fazer, por que é que eu não vou fazer? E ele foi fazer aquela Constituição. E aquela Constituição, quem a conhece sabe o que é que eu estou a dizer. Não é exemplo nenhum. E aqui pretendeu-se até ensaiar-se. E eu fui uma das pessoas que sempre me opus a priori. Então, para dizer que na guerra há um maquiavelismo polido. Tudo serve. O que conta, não é, neste caso concreto, é o resultado. Quanto aos meios, qualquer meio serve desde que atinja aqueles fins. Pois. Não é? Pois. Jacobo Sebinte, boa noite uma vez mais. Boa noite. Esta questão da intensificação dos ataques vem surpreender praticamente a todos os moçambicanos que estavam expectantes depois do início, portanto, do diálogo e, acima de tudo, com a presença dos mediadores internacionais.
como é que olha, como é que analisa, portanto, esta questão, a intensificação dos debates, melhor, dos ataques no país, numa altura em que a paz começava a parecer algo mais palpável? Bem, eu penso que, na realidade, existe detrás disto uma estratégia que se pretende alcançar, porque nós todos pensávamos que os mediadores vinham nos oferecer a segurança do líder Renamo, tal qual como foi em 2014, quando lhe tiraram das matas em segurança e veio na praça pública, assinou com seu punho o 5 de setembro, então, o acordo de fim das hostilidades, e, consequentemente, o líder Renamo tornou-se uma pessoa normal e fez política, fez campanha e continuou concretamente a andar como devia ser. Era essa a expectativa dos moçambicanos, porque nós entendíamos que a vontade do presidente Nyusi era desmentida com o próprio seu partido, com o próprio seu governo, ou com forças que ele não controla. Porque da Câmara, quando estava de malas aviadas a caminho do encontro do chefe do Estado, era surpreendido com forças estranhas que queriam lhe tirar a vida. Então, não há nenhuma opinião pública interna ou externa que queria, então, aceitar que o fim do conflito entre o governo e a Renamo então, culminasse com a morte de Nyusi, por exemplo, ou então do líder da Renamo. Tá a ver? Nós queremos que as pessoas estejam livres, vivas e façam política. Então, no meio disto, todos nós víamos com bom olhar que a vinda dos mediadores era muito importante que garantisse essa segurança. Então, iam a tempo, nos dias que ficaram aqui em Moçambique, de negociar concretamente a entrada na vida urbana do líder da Renamo, o que era muito saudável para o país. Mas, pelo contrário, na realidade, parece que esta paz é mais paz privativa do que uma paz inclusiva. Pretende-se alcançar uma paz que agrade os dois e, entanto, há preços que cada um paga, promete. Então, os mediadores mudam de agenda e começam, entanto, a trabalhar no debate que os moçambicanos estavam tão bem dispostos, com capacidade de definir o entendimento entre o governo e a Renamo. Então, neste momento, entanto, eles estão mais para dirigir o diálogo na comissão mista do que garantir a segurança do líder da Renamo. Então, o figurino já está mudado. Manter da cama no mato e, entanto, eles ir a procurarem algum argumento que convença as duas partes, entanto, a chegar a um acordo. Então, isso vai complicar mais a vida do país. Entanto, razão da qual que, em resposta deste novo cenário que os mediadores já se envolveram, então custa aquilo que estão a perguntar. Então, é preciso que nem a Renamo, nem o governo vá à mesa de negociações para discutir os pontos a ceder mutuamente, sob o olhar dos mediadores internacionais, em posição de fraqueza. Então, como militar, eu entendo melhor essa matéria. Portanto, é nesse aspecto, na realidade, que, entanto, a Renamo tem que intensificar os ataques para mostrar, na realidade, que, olha, quando for alcançar o acordo, então essas negociações que estão sendo feitas, não está a ver. Portanto, a ideia é que é chegar à mesa de negociações com alguma pujança. Pois, e o governo também... E forçar algumas cedências por parte do governo. O governo aumenta a pressão também grongosa. Então, é isso que estávamos a dizer antes de tudo. Nós dizíamos, na qualidade de quem? Do Bloco da Oposição Construtiva, que o presidente Nyusi não lhe ajuda nada esse tipo de aconselhamentos. Este aconselhamento de terminar as diferenças com a Renamo na base da violência não ajuda a si. Porque quanto mais esse conflito prolongar, entanto, anula a implementação do projeto do presidente Nyusi. Jacob Sebinte, Afonso da Câmara disse, portanto, na entrevista que concedeu hoje à STV, algo bastante curioso. Os mediadores julgavam que vinham a Moçambique, a Maputo, para resolver esta situação em apenas uma semana. Mas perceberam que este diálogo pode se alastrar por muito mais tempo. Portanto, como interpretar estas palavras de Afonso da Câmara? Se em algum momento a grande expectativa dos moçambicanos era que, com a chegada dos mediadores, portanto, esta negociação, este debate sobre a paz, pudesse ser bastante encurtado, bastante célere e capaz de chegar-se rapidamente.
Não, entendemos na realidade que quando se pretende fazer com que a cedência mútua sobre o que a Renamo colocou como pontos na comissão mista, o governo idem, passe por monitorização de quem? Dos mediadores. Então, a resposta do líder da Renamo é essa. Ele não quer perder. É preciso ele entrar duro, que não quer governadores, não quer integrar no governo nenhum. Eu quero governar as províncias. Então, essa é uma entrada dura para permitir que este tipo de posição seja moderada até chegar onde ele dá-lhe oportunidade de estar dentro do regime, o regime não ser propriedade privada da Frelimo, como está tendo nesse momento, como devia ser, porque ganhou eleições, mas ele quer fazer ver ao mundo que, então, este regime é de consenso. Ele diz que ganhou, a Frelimo diz que ganhou, então eles querem chegar ao consenso como bons cavalheiros. Querem fazer chegar o seu país a bom porto em 2014, aliás, 2019. Então, é nesse aspecto que ele, entanto, se os mediadores têm que dizer quem tem razão e não tem razão, então ele prefere alargar o conflito, tá a ver? E pôr de lado a possibilidade de oferecer uma paz imediata. Porque ele, se sai de Gorongosa para cá, neste momento, para vir dialogar esses pontos, então ele vai receber alguma coisa como mendigo. E ele não quer ser mendigo, tá a ver, dessa solução. Ele quer mostrar que ganhou. Então, a razão da qual, que veja, por exemplo, quando o conflito hoje é Maua, então, para quem analisa e entende, ele não está, o alvo não é Maua, não é Niassa, está a caminho de Palma. Não está a ver? Aí onde está concretamente a concentração de toda a atenção do governo. O governo já contraiu dívidas com esperança de pagar em 2023. Já tem planos, tudo feito em 2023 com gás de quê? De Palma. Então ele está a caminho de lá. Então, é nessas, tudo para quê? Para fazer com que ele, quando vierem tanto a falar sobre as diferenças que tem nesses 4 pontos, então que ele não venha receber esmola, mas queira ganhar um resultado confortável, tá a ver, que passe por uma questão de quê? De inclusão concreta. E do outro lado, então, entendo eu que Dhlakama tem dívida com muitas pessoas que militaram com ele durante 16 anos. E essas pessoas estão dispersas em todas as províncias. Interessa-lhe aqui, então, apareçam núcleos da guerrilha a mostrar que estão vivos para permitir que qualquer tipo de mobilização, então, essas pessoas possam ser reconhecidas a partir das províncias onde estão até hoje calados. Porque em muitas províncias tem bases de Renamo e só estão calados porque não tem ordem da Câmara para fazer guerra. Está a ver, não? É nesse aspecto que, se o conflito termina enquanto ele está simplesmente em Gorongosa, então poderá haver muita dúvida em relação à desmobilização. Olha, você está a declarar pessoas que nem fazem parte do jogo. Não está a ver? Pois bem. Permita-me obrigado. Colher aqui também um subsídio, portanto, do Dr. António Frangulos. Os mediadores voltam inicialmente já no final deste mês, por aí dia 30. O que é que julga que os mediadores poderão trazer de novo, portanto, para este processo do diálogo no país, para este processo de mediação, depois das leituras que fizeram e depois dos acontecimentos que sucederam-se imediatamente a seguir as leituras que eles fizeram e as reflexões que deixaram para serem seguidas? Bom, antes de mais dizer que eu estou surpreendido com essa nova data. Bem. Sabia que voltavam para dia 8. Perdão, daqui a mais ou menos uma semana ou alguns dias depois. Já é segunda-feira. Segunda-feira, exatamente. O líder foram da 10 dias. Exatamente. Foram 10 dias. Pois. Mas antes disso ainda, eu queria lembrar que nós não podemos fechar os olhos àquilo que vem acontecendo neste debate político Frelimo-Renamo desde 90 para aqui. E nós vamos encontrar uma série
de moças, no sentido de feridas, não é? Sobretudo abertas para o outro lado. E nós temos estado a acompanhar sempre que o líder da RENAM tem que dizer, sempre queixa-se de não cumprimento do acordo, e do outro lado existe a retórica de que já não está em vigor, etc, etc. Mas a verdade o que se constatou e se constata até hoje é que, de facto, houve uma negociação e acordo que teve determinadas nuances que obrigaram que a Frelimo, por exemplo, negociasse e chegasse a tal acordo porque não conseguia desvencilhar-se de determinada situação. E o que aconteceu é que, em reserva mental, disse, ok, vamos fazer isto, mas a posterior vamos fazer isto e aquilo. Na, digamos, decisão, não digo tentativa, na decisão de que este parceiro do acordo tem de ser eliminado. E isto levou a que muita coisa se fizesse e se estava consciente de que se chegaria a esse objetivo. E isso tornou, e isso não podemos fechar os olhos, tornou o líder da RENAMO, aquele que nós lembramos quando tinha um discurso afável, meu irmão Chissano, para aqui, para ali, para acolá, quando entra o sucessor do presidente Chissano, o discurso do Dhlakama começou a endurecer. Endureceu que chegou até a viés de facto, onde ele, a partir dali para cá, está ou tornou-se num verdadeiro búfalo ferido. Isto nós não podemos pôr de lado. Daí que nós podemos não compreendê-lo. Violência gera violência. Ele é um búfalo ferido, nós não o vamos compreender porque não fomos nós que fomos vítimas disso tudo que eu estou a referir. Eu, pelo menos, já era adulto quando foi das conversações até chegar a acordo, né? Até quando foi do acordo de Lusaka, do outro lado, já com o governo colonial, eu já era adulto. Ora, o que acontece é que, nesta altura, há um pormenor, mas muito importante, nesta coisa de diálogo entre duas pessoas. Para além da boa-fé, que se pretende nos dois indivíduos que conversam, há um problema de confiança. O líder da RENAMO já não tem confiança no seu interlocutor. Ora, o que acontece é que nesta falta de confiança, uma das presunções, que até podem coincidentemente ser a estratégia do seu interlocutor, neste caso, do seu beligerante, é tentar arrastar no máximo o diálogo, enquanto está-se a tentar caçar o chefe destes que estão à mesa. E se for possível liquidá-lo, enquanto se está a conversar aqui, olha, melhor, está sem guerra, não vai ser julgada a Frelimo, não vai ser julgada. Mas os que estão na mesa de conversações, só de ouvir que já com provas e tudo, que já foi eliminado fisicamente, não há nenhum humano que possa superar em tão pouco tempo um baque dessa natureza. Ora, e ele porque presume isto, porque enquanto está-se a conversar, porque se nós formos a ver, não se levantou, porque aqui é preciso a gente não pôr de parte isto. Se há alguém que tem que fazer uma trégua unilateralmente, não é a RENAMO. Quem tem que fazer uma trégua unilateral
é exatamente quem tem o poder concentrado contra ele. Ok? Então, ele continua vendo isto tudo como o mesmo nó górdio que se abriu desde um tempo para cá. E que se ele está vivo, foi porque tem estado a falhar. Mas vontade não lhes falta. Mas também por quê? Porque nós estamos agora num diálogo que pretende chegar à paz, mas não nos podemos esquecer que pode haver 3 ou 4 alas, mas podem se concentrar em 2. Uma ala que neste conflito todo vê uma solução política e uma ala que vê uma solução militar. Esta ala é a que tem estado a falhar de lá para aqui. E muitos dos problemas e o estádio em que chegamos deste conflito, o responsável é esta ala. Porque entende religiosamente que só com a força bruta das armas, a Renamo, sim, é aquela Renamo com aquelas origens que nós conhecemos. Eu ainda há pouco tempo ouvia um político, não é, com uma linguagem tão belicista, quer dizer, da mesma maneira que a Renamo está fazendo ataques aí assim, aqueles ataques a Renamo que eu ouvi correspondem também um perigo para o próprio diálogo que está à mesa. A chamar o líder da Renamo de um analfabeto, que só deve ter 3ª classe, nem sei se fez, e que se ele tem a 3ª classe, mas deve ter estudado a aritmética, porque não sei quê, porque não sei... Mas, senhores, convenhamos, se aquele indivíduo continua ligado ao partido político, que é o mesmo que quer a paz, que está na mesa do diálogo, não é mandar moderar, é mandar calar. Porque não faz sentido. Porque na mesa do diálogo preconiza-se uma coisa, nos discursos políticos outra coisa. E aparecem uns que dizem com cada coisa que põe uma borracha em cima deste desenho e não se diz nada. Qualquer um de nós tem um bocado de honra e é suscetível de ter, portanto, uma mágoa quando insultado. Portanto, deve-se evitar. E isto é useiro e vezeiro. Nós, quando vamos olhar para a nossa Assembleia, isto é a mesmíssima coisa. A guerra em Moçambique começa no próprio verbo. No verbo. O que nós sabemos é insultar, insultar e insultar. E meia volta, estamos aí a promover manifestações, queremos a paz, mas não faz sentido. Portanto, eu acho que esta foi a resposta que o líder da Renamo encontrou para fazer ouvir a sua voz. Nós sabemos, e ainda o comentário passado, estávamos a falar disso, nós conhecemos os 3 pontos e o primeiro ponto, sobretudo, onde tudo emperra. Então, esta é a forma que ele encontrou de fazer ouvir a sua voz. E eu quero dizer aqui com toda a franqueza, eu não subscrevo a violência de lado nenhum, de modo nenhum. Mas com toda a franqueza, não vamos falar hoje em direitos humanos, no valor vida, quando acontece, e não sei se de facto foi a Renamo, como se diz, vou à linguagem dos jornalistas hoje em dia, que quase sempre dizem supostamente. Portanto, porque supostamente homens da Renamo mataram um secretário da célula.
E nós fazemos uma digressão para lá, para dar condolências, apresentar condolências e tudo, discurso, para tal. E falamos de direitos humanos, que ainda estava a ouvir há pouco tempo um presidente da comissão na Assembleia. Mas quando foi dos esquadrões da morte, quando se atentou à vida do secretário desse partido, ninguém veio aqui a terreiro falar de direitos humanos. Está-se a investigar até agora, nem se disse se aquilo tem suspeitos ou não. E outros atentados, e o próprio líder, a vida do próprio líder. Quer dizer, não há nenhuma diferença quando se trata de valor vida. A minha vida e a vida de um recém-nascido são todas vidas. É por isso que se tu matas, tens a mesma pena que tens quando matas um adulto. Quando matas qualquer outra designação que quiser, a vida é igual para todos. Então, não fica bem. Nós, se quisermos paz neste país, nós temos que equacionar muito bem o que é que nós fazemos para chegar até essa paz. A reconciliação. E a reconciliação, a própria paz, não é só o calar das armas. Digo isso até para o futuro, porque daqui a nada vão chegar à paz e por causa do verbo voltarem a pegar as armas outra vez. Pois bem, muito obrigado, Dr. António Frangolos, bastante contundente, portanto, nessa sua análise, nessa sua explanação. Eu quero convidar-vos agora, cavalheiros, a olharmos para